Sejam todos bem-vindos à nossa aula 4 da disciplina de estruturas de dados avançadas. E hoje a gente vai ver listas de prioridades. Aqui tem IRIP também, só que IRIP é uma lista de prioridade, ok? Então, basicamente esse aqui é o sumário. Então a gente vai ver listas de prioridades, focando nas operações básicas, ok? Então a lista não ordenada e a lista ordenada basicamente a gente vai relembrar como a gente viu lá na disciplina de estrutura de dados, tá? Então aqui a gente vai só lembrar e passar um pouco por cima, porque o nosso foco hoje é no HIP, ok? Então vamos lá. Em aulas passadas, né, a gente viu complexidade de tempo e espaço, a gente viu o que é o pior caso, o melhor caso e o caso médio. Como exemplo, a gente tomou o insertion sort e no melhor caso a gente calculou, né, que essa função a vezes n menos b, okay? Então, onde a e n são constantes. E no pior caso eu deixei como exercício para você chegar até essa solução aqui, que é a vezes n ao quadrado mais b vezes n menos c. Então aqui são constantes diferentes dessa função que está aqui em cima, tá? Mas importa que aqui embaixo a e b, a, b, c, a, b e c são constantes positivas porque tem a ver com o tempo de cada linha lá do nosso algoritmo, tá? Então, depois a gente viu o crescimento de funções e lá a gente viu notação assintótica, o que são as notações ômega, O e θ. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, revisando o conteúdo de listas de prioridades. Então, o que é uma lista de prioridades? Que são listas de prioridades, né? Então você pode ver que uma lista de prioridade ela pode ser vista como uma tabela, então você pode pensar como um vetor também, tá? Então é uma tabela na qual cada um de seus elementos está associado uma prioridade. Okay? Então as operações básicas que a gente faz nas listas de prioridades, né, são, né? Então a seleção basicamente é quando você quer selecionar o elemento de maior prioridade, a inserção, quando você quer inserir um novo elemento, a remoção, quando você vai querer remover o elemento de maior prioridade naquele momento, né? E a alteração, que seria você alterar a prioridade dos elementos da sua tabela. Ok? Então, basicamente é isso aqui, tá? Então, a primeira lista, né, é a não ordenada, tudo bem? Então você pode pensar que é uma tabela não ordenada. Então vamos focar aqui um pouco no tempo, tá? Então quanto tempo você leva para você fazer a seleção de um certo elemento, né? É O de n, né? Então quando você quer selecionar um certo elemento que tem maior prioridade, né? Você, no pior caso, você percorre a sua tabela inteira e vai só ver no último. Ou seja, se você tem n elementos dentro da sua tabela, então você vai ter que percorrer essa sua tabela todinha e isso vai te dar um tempo O de n, tá? Então lembra aqui que quando eu não falar, né, com quando eu não falar, é no pior caso, é no melhor caso, então no caso médio, você sempre entenda que eu estou me referindo ao pior caso. Então, qual é o tempo do algoritmo? Então, eu quero saber o tempo no pior caso, ok? Tá? Então, aqui no pior caso, para você fazer a sua seleção, você vai ver todos os elementos que estão na sua tabela. Se tiver n elementos, você vai ter um tempo O de n, ok? Para você fazer a inserção, aí aqui, né, você pode fazer em tempo O de 1, tá? O de 1 que é em tempo constante, né? Por quê? Porque você pode colocar em qualquer lugar, você não está interessado em deixar nada ordenado, então não tem nenhuma propriedade que você tenha que seguir em uma lista não ordenada, tá? A remoção, então, vai ser em tempo O de n. Por quê? Porque você tem que procurar lá o elemento que você quer que tenha maior prioridade.
Tudo bem? Então, para você, você não sabe onde é que ele está, porque simplesmente está tudo desorganizado aqui dentro dessa lista, ok? Então, vai ser no tempo odd n. Você vai levar um tempo para você procurar esse elemento. E claro, no pior caso, você vê todos e o último é o que você verifica que tem uma maior prioridade que tem que ser removido. Então, vai te dar um tempo odd n, tá? Para você alterar a prioridade entre dois elementos, né? Então, você vai colocar em tempo odd n. Aí, eu não falei dessa operação aqui, que é o da construção. Tudo bem? Você não como eu não falei, mas assim, basicamente a gente usa muito, né? Isso, né? Como é que você faz a construção de uma lista não ordenada com n elementos, entendeu? Aqui no caso odd n, né? Você pode pensar que você está tendo que inserir os n elementos, tá? Só que se você for pensar, né? Se vem por exemplo, para você um certo vetor com alguns elementos e você quer uma lista não ordenada, você simplesmente deixa lá, então pode ser até em tempo odd 1, tá? Mas aqui eu estou considerando que você está construindo, né? Você está fazendo, né? Pegando elemento por elemento, então você pega e simplesmente coloca lá, ok? Agora, vamos para a lista ordenada, tudo bem? Então, basicamente, você pode pensar que é um vetor ordenado e sempre que você for fazer alguma alteração de inserção-remoção, você sempre deixa ele ordenado, tá? Então, para você selecionar um certo elemento que tem maior ou menor prioridade, vai ser em tempo odd 1, tá? Então, se você levar em consideração de que sempre vai ter o maior ou menor elemento em uma das extremidades, você vai sempre saber onde é que o elemento está, né? No caso, vai ser uma das pontas lá da sua lista, você pode deixar armazenado onde é que está o final lá da sua lista, tudo bem? Se você quiser, por exemplo, o maior elemento de uma lista ordenada que está em ordem crescente. Depois a inserção vai ser em tempo odd n, tudo bem? Porque depende, tipo, você pode ter vários elementos lá e você vai ver quase todos os elementos, aí o cara tem que estar quase no final, entendeu? Então você pode levar esse tempo odd n aqui. É evidente que se você levar em consideração o número, né, que você está inserindo em um vetor, por exemplo, você pode fazer uma busca binária que sai bem mais rápido, na verdade, né? Ele pode ser até em log n, tá? Dependendo da sua situação. Mas pensando em um caso mais geral, odd n, tá? Para você remover, basicamente, vai ser em tempo odd 1, porque você vai querer um das pontas, né? Então aqui eu estou considerando que você quer remover um dos elementos que tem maior prioridade, tá? Então, a sua prioridade pode ser o maior elemento, então o menor elemento. Se for um elemento qualquer, aí primeiro você tem que fazer a alteração, né? Que é em tempo odd n, e disso você vai ter que buscar lá na sua lista ordenada, tá? Então, você pode pensar que você pode fazer uma busca binária também, que vai ser um tempo log n, na verdade, tá? Ok? Então, pronto. Então, e para construir, né? Para construir, aí você pode usar qualquer um daqueles algoritmos que você já deve ter visto, né? Bubble sort e tal. O insertion sort que a gente viu, né? No caso, ele é odd n ao quadrado, só que dá para você fazer de um modo mais eficiente, que vai te dar odd n log n. Ok? Então, nessa aula de hoje a gente vai ver isso aqui, tá? Como é que dá para você construir uma lista ordenada em tempo odd log n, tá? Basicamente você pode pensar o seguinte: pega o vetor do jeito que ele está, tudo bem? Ou então você simplesmente coloca um elemento atrás do outro, isso vai levar um tempo odd n. Depois você simplesmente ordena tudo, tá? E hoje a gente vai ver o algoritmo de ordenação, que é o heap sort, tá? Ok, então n log n.
Agora a gente vai para o heap, né? Então, o heap aqui, como é que vai acontecer aqui no heap, né? Então, eu vou colocar logo esses tempos aqui para depois a gente ver como é que a gente chega no cálculo do tempo do pior caso dessas operações do heap, tá? Então, para a gente fazer a seleção, a gente vai levar tempo O de 1. Então, eu acredito que fique um pouco complicado da gente entender esse O de 1 aqui, porque a gente não sabe. Eu estou partindo do princípio que você está assistindo isso pela primeira vez, né? Essa aula, e você não sabe o que é heap. Então, deixa eu trocar aqui para nossa lousa virtual para a gente entender o que é um heap, né? Deixa eu trocar aqui. Só um minuto. Então a gente entende melhor heap quando a gente vê um exemplo, né? Então, professor, o senhor falou de uma tabela, o senhor está colocando uma árvore binária aqui. É porque o heap ele fica melhor visualizado em uma árvore, tá? Mas entenda aqui o seguinte, ó, que esse 1, 2, 3, 4, 5 e vai, eles são as posições do vetor, tá? Então lá da sua tabela, tá? Então eu vou falar vetor, tabela, você entenda como a mesma coisa, tá? Tudo bem? Então, se você for colocar lá no vetor, você teria esse vetor aqui, né? Então, tipo, o 95 é o que está na primeira posição. Eu não estou considerando um vetor de uma certa posição 0, tá? Então, lembra de tabela, né? Então, tabela aqui, ela vai começar do elemento 1. Depois tem o 60 e o 78, ó, aí na posição 2, 3, e assim você continua, né? Nessa direção aqui, tá? Então aqui seria o 4, 5, 6, 7 e 8, né? Seguindo essa ordem que está aqui nessa árvore binária. Então a gente consegue visualizar melhor assim o heap. Tá? E qual a propriedade de heap, né? Se você for ver aqui na árvore, né, o pai sempre é maior do que os filhos. Então aqui a gente está trabalhando com heap máximo. Quando a gente não fala se é heap máximo ou mínimo, então entenda que a gente está se referindo ao heap máximo. Bem, então, se você fala só heap, entenda heap máximo. Então, a gente só vai pensar em heap mínimo quando de fato a gente fala heap mínimo. Então aqui no nosso heap, como é que funciona aqui, né? O pai é maior do que os filhos. Você pega o 95 e você vê, ó, que ele é maior do que os filhos dele, que são o 60 e o 78. Então, o mesmo acontece para todos os outros, ó. O 78 ele é maior do que os 66 e os 70, que são os filhos dele, tá? Professor, e o 28? O 28 não tem filho nenhum, entendeu? Então, vamos dizer assim, por vacuidade, ele é maior sim do que os filhos dele. No caso, o 39, ele só tem um filho, né? Mas mesmo assim ele tem um valor menor, né? Que é 33, né? Então 39 ele é maior do que o 33. Então essa propriedade pode ser verificada em todos os nós, tá? Então 60 é maior do que o 39 e o 28. Ok? Então aqui, ó, você percebe, né, o seguinte, né? Qual é a relação que tem entre as posições do vetor? Ou seja, eu vou olhar para esses númerozinhos aqui, ó. Então aqui em azul aqui, ó. Professor, eu estou percebendo uma coisa, né? Ó. E quando você quer ter os filhos, né, de um certo nó aí nessa árvore binária, você multiplica por 2, ó. Porque ó, você tem um 2 aqui, vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Então, um você multiplica por 2, o outro você multiplica por 2 e soma 1. Tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui o que está na posição 3, né? Multiplica por 2, o 3, você vai ter o 6, soma 1, fica com 7. Então, basicamente, né, o cara que está em uma certa posição, eu vou colocar aqui, ó, o cara que está em uma certa posição I, ele tem que ser maior ou igual do que está na posição 2i. Tá? 2i aqui seria o filho da esquerda, né? Ó, aqui o 3, o 6, né? Então seria o filho da esquerda, o filho da direita
você vai somar também com 1, né? Então fica 2i mais 1. Okay? Então você tem essa propriedade aqui do heap. Okay? Então essa aqui é a propriedade do heap, né? É assim, em outras palavras, né? Seria você dizer que na árvore binária lá que você está vendo, o pai ele é maior do que os filhos. Então o que está na posição i vai ser maior ou igual ao cara que está na posição 2i e o que está na posição 2i mais 1. Ok? Então, tudo entendido aqui. Então, outra coisa também aqui no heap é que é a remoção. A remoção, a gente sempre vai remover a raiz. Ou seja, em outras palavras, sempre é o cara que está na posição 1. Tudo bem? Então, sempre, se você quiser remover os elementos aqui do heap, você sempre vai remover o cara que está na posição 1, tá? Mas por quê? Né? Porque eu tenho certeza que ele é o maior elemento que está aí, tudo bem? É o maior elemento que está no meu heap. Por quê? Porque eu tenho que ele é maior do que os filhos dele, e os filhos dele eu sei que é maior do que os netos dele, e os netos dele são maiores do que os bisnetos dele, e assim vai, entendeu? Então, ou seja, ele é maior do que todos os outros aí, ou seja, você tem que o cara que está lá na raiz, ele vai ser a posição do cara que é o maior, ou seja, é o que tem maior prioridade dentro do seu heap. Então, sempre, sempre, sempre você vai fazer a remoção desse cara aqui. Tudo bem? Então, voltando para cá, agora a gente, voltando para os nossos slides, a gente pode entender porque que a seleção aqui ela é feita em O de 1, tá? Então, você só pode pegar o primeiro elemento, basicamente. Tá? Então, para você fazer a inserção, você vai levar um certo tempo, tá? Que é O de log n. Tá? Então, vamos entender aqui por que a gente chega nesse O de log n. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa lousa virtual. Eu vou tomar como exemplo esse daqui, para a gente chegar lá no nosso inserir, tá? Antes de passar pelo inserir, é bom que a gente entenda duas operações básicas no heap. Tá? Uma é a seguinte, eu vou considerar que você fez apenas uma modificação aqui e deixou de ser heap. Tá? Vou considerar que você colocou aqui, por exemplo, ó, tirou esse 66. Aí você colocou aqui, ó, o 96. Coloquei 96, então esse foi o único problema. Vamos dizer assim, se você fizesse a modificação desse aqui para ficar abaixo de 78, todo o resto lá do seu vetor seria um heap. Ele teria a propriedade de heap, tá? Então, vamos lá. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui, né, para fazer com que isso volte a ser heap, né? Professor, é só você pegar... você foca lá no seu problema. O seu problema qual é? Porque o 78, ele não é maior do que o 96. Então, o que é que você pode fazer aqui para fazer essa condição ela ser válida, ó, de pai e filho? Você simplesmente troca um com o outro. Tudo bem? Então, a ideia é exatamente essa. Você troca. Aí o 96, ó, ele sobe, tá? Então, o 78 fica aqui embaixo. Então, o 78 vai ficar aqui. O 96, ele vai ficar aqui em cima. Professor, mas é o seguinte, será que não vai dar problema com outro filho, né? Porque tem um 70 aqui do lado. Não, não vai dar nenhum problema. Por quê? Porque você tirou esse camarada aqui, que já era maior do que esse aqui, que era o 70, e colocou um maior ainda, tá? Então você tirou o 78 para colocar um cara maior do que ele.
Então, de fato, você não vai ter problemas com isso, não. Depois que você fez isso, então esse pedaço aqui agora tem propriedade de heap. Só que tudo ainda não é heap. Por quê? Porque você vai verificar aqui o 95 com o 96. Você vai ver que não é heap, né? Então, o que é que você faz? Você faz a mesma ideia, né? Você troca o pai com o filho. Então, trocando o pai com o filho, o 96, né? Ele vai... Opa, eu tirei aqui, né? Pera ainda. Eu consigo tirar o sentido. Consegui. Pronto, aqui fica o 96 aqui em cima. E o 95 ele fica aqui. Ok? Então, o 96 ele subiu aqui para raiz. Pronto, depois que ele faz isso, pronto. Basicamente não tem mais o que fazer e virou heap. Okay? Então, esse procedimento aqui é o que a gente chama de procedimento subir. Tá? Então, é o procedimento subir. Então, basicamente, o que foi que a gente fez aqui, você quer subir um certo elemento que está na posição I, tá? Então, você passa a sua tabela T aqui. Aí o que foi que você fez? Você pegou o J, que eu vou dizer aqui que é o pai, né? Então, o pai, se para você ter o filho você multiplica por 2, então para você ter o pai você vai dividir por 2. Então fica I sobre 2. Para dar certo, pega o piso, tá? Então aqui é a divisão inteira, tá? Entenda como divisão inteira. Então você pegou o pai lá na sua posição J, tá? Aí você simplesmente verifica, né? Se de fato você tem um pai, ou seja, se não é na sua raiz, né? Porque você pegar 1 aqui, dividir por 2 vai dar 0,5. Aí você pega o piso, vai ficar com 0, então não vai dar certo. Então só faz sentido quando o J, né, que é a posição do pai, ele é até o N, né? Tudo bem? Então quando isso aqui acontece, você simplesmente verifica, né? Se o filho, né, é maior do que o pai, então você tem que fazer a troca, né? Então, troca, eu vou colocar só assim, ó, setendo e voltando, mas você entenda que você está trocando. Então, isso aqui é aquela coisa básica de FUP, né? Então, auxiliar recebe o TI recebe o TJ e o TJ ele vai receber o auxiliar, tá? Então, basicamente, se faz a troca aqui. Ok? Depois que você faz essa troca, aí você chama o subir recursivamente. Você continua com a mesma ideia lá para a sua posição J. Vai, pega o passo T. E aqui o seu procedimento está feito. Ok. Então, deixa eu pegar essa mesma árvore aqui de novo. Deixa eu voltar aqui, ó. A gente vai para outro procedimento que é o descer. Tudo bem? Então, a gente tem um subir. Tem um descer também seguindo a mesma ideia, tá? Então, agora o problema que eu vou colocar, né, vai ser aqui em cima, tá? Então eu vou dizer que eu fiz a modificação aqui em cima, em vez de ter, eu vou tirar o 95, que não está querendo sair aqui. Opa. Tá complicado, gente, aqui. É melhor fazer aqui assim, pronto. Fica mais fácil para mim. Então, vamos dizer que eu vá colocar o 30, né? Aqui o 30. Então, deixa eu colocar o 30 aqui. Coloquei o 30. O único problema que tem aqui é com o 30. Então, aqui é um heap e aqui é um heap. Ok? Então, eu tô tendo problema aqui em ambos, né? Tipo, aqui. O 30 ele é menor do que o 60 e também é menor do que o 78. Ah, professor, então agora eu simplesmente troco o pai com o filho, né? Só que aqui você tem que tomar o cuidado, porque, né? Se você trocar o 30 com o 60 ele vem para cá, né? E o 30 desce aqui. Então aqui essa relação de pai com filho ficou boa, né?
Então, com o filho da esquerda tá bom, mas com o filho da direita não, ó. Então, o problema continuou, né? Porque o 60 ele não é maior do que o 78, tá? Então, aqui a ideia é você fazer a troca com o filho, só que você vai fazer com a troca do filho maior, bem? Então, você olha lá o 60 e o 78 e você vai escolher o 78, tá? Porque se você colocar 78 aqui em cima, vai ser maior do que o 60 e é evidente que ele vai ser maior do que o 30 também, que é o cara que você está trocando, tá? Então, pega o filho maior e troca. Então, como é o maior que vai ficar, como é o maior dos três, né, aí que você está fazendo a análise, que vai ficar sendo o pai, não vai ter nenhum problema, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, vamos lá. Então, vai tirar o 30 daqui, o 78 daqui. Coloca o 78 aqui em cima e o 30 vai ficar aqui. Ou seja, ele desceu, né? Bem, ok. Então, agora essa relação aqui ficou boa. Ok? Então, esse pedaço aqui do vetor tá tudo ok. Bem, agora esse daqui não tá não, tá? Por quê? Porque o 30 ele é menor do que o 66 e menor do que o 70 também. Então, aí eu vou aplicar a mesma ideia, tá? O mesmo procedimento. Olha para os filhos, vê quem é o maior e troca com o pai. Que no caso é o 70, tá? Então, pega o 70, bota lá no lugar do pai e o 30 desceu, né? Ok? Então, basicamente é isso, né? Olha para os filhos e é evidente que aqui você não vai mais para lugar nenhum, né? Ok? Então, olha para os filhos, vê qual o maior deles e você troca. Ok? Então, vamos lá para o nosso procedimento DC, tá? Procedimento é o DC. Então, aqui eu vou colocar a posição I, que é que você quer descer. Vou colocar a tabela e vou colocar o N também, que é o tamanho da sua tabela, tá? Aqui, o 7, né? Quando você for ver o filho dele, seria o 14 ou então 15. Só que só vai até 8, né? Então, ele não tem filhos aqui. Dá para você ver pelo tamanho da sua tabela, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou pegar a posição do filho. A posição do filho é a posição 2i. Então, esse aqui seria o filho da esquerda. Tá? Então, eu só vou fazer alguma coisa se de fato esse filho existir. Ou seja, se o cara na posição J for menor ou igual do que o N. Tá? Ah, eu acho que eu errei aqui em cima, né? Não é menor ou igual do que N não, tá, gente? Aqui é maior, estritamente maior do que 0. Tá? Perdão, tá? Porque o J não pode ser igual a 0, tá? Eu errei aqui. Eu acho que eu estava pensando no DC e errei aqui, tá? Mas aqui tá consertado o nosso subir. Ok? Então vamos voltar aqui para baixo para o nosso DC. Então o J ele tem que ser menor ou igual do que o N. E aqui você vem pro então, né? Então aí você tem que ver se o que está na posição J, né? Ele é maior, né, do que o que está na posição J mais 1, ou seja, o filho da direita. Tá? Só que o filho da tua direita, talvez ele não possa existir também não, tá? Então tu tem que verificar se ele existe, tá? Então, se o J for estritamente menor, então se ele é estritamente menor é porque eu sei que o J mais 1 ele tá na tabela, tá, gente? Agora, se eu deixar igual, é porque o J pode ser igual. Se o J for igual a N, então quando você pega o J mais 1, você pegaria o N mais 1. Mas aqui, como você sabe que o J é estritamente menor do que N, então você sabe que ele tem a posição J mais 1, tá?
Então, aqui eu posso verificar, né? Se o cara que está na posição J mais 1 for maior do que o que está na posição J, então... Tem um Ozinho aqui. Então, eu vou simplesmente atualizar o meu J, tá? Então, o J recebe J mais 1. Ou seja, o cara que está na posição J é o filho maior, né? É o cara que está no filho maior e é o que eu vou verificar lá com o pai, tá? Bem, então, se o TI, né, ele é menor do que o TJ, ou seja, se o pai ele é menor do que o filho maior que ele tem, aí o que é que você faz? Você simplesmente troca, né? Então, TI troca com o TJ e depois você simplesmente chama o DC. Aí dou a posição J, dou a tabela T e dou N. Simplesmente desce aqui até ficar melhor. Eu vou só diminuir aqui o tamanho para a gente ver o DC completo aqui, né? Pronto, assim ficou melhor, eu acho. Ok, então, dado esses procedimentos aqui, a gente agora pode pensar no inserir e no remover, tá? Então, como é que você faz para você inserir um elemento? E como é que você faz para você remover um elemento? Então, olhando aqui para o nosso subir, né? A gente pode pensar em usar ele para inserir, tá? Por quê? Quando eu quero inserir um elemento no heap, basta você colocar o elemento novo lá no final. Coloca lá no final, depois sobe ele. Tá? Por quê? Porque você sabe que o único elemento que pode dar problema é ele. Né? Então ele pode dar problema com o pai dele. Tá? Então você simplesmente chama o subir que vai dar certo. Então é assim que você faz o inserir. Tá? Então vamos só fazer rápido aqui o nosso inserir. Ele é bem básico, né? Então basicamente é isso, né? Então vamos para o nosso algoritmo inserir. Ok, então você tem um inserir. Eu vou dizer que você quer inserir um novo elemento na sua tabela. Então tem aqui algumas condições aqui para você verificar, né? Tipo, se você tem memória, tá? Então, se a sua tabela tem uma certa memória emisão, você tem que verificar, né? Se o n, né? Eu vou passar também como parâmetro esse n, né? Então, se o n for estritamente menor do que a memória que você tem disponível, então você vai conseguir fazer a sua inserção, tá? Então, basicamente, o tn mais 1, que é o que seria o seu novo compartimento, né? O seu novo último compartimento, né? Você simplesmente coloca ele para receber novo. Depois o n, ele vai receber o n mais 1. Ok? E depois você simplesmente chama o subir para a posição n. Então você passa a sua tabela T. Ok? Então aqui você completa o seu inserir. Caso contrário, né, vai dar problema e você coloca o overflow. Tudo bem? Então deu overflow aqui no caso do inserir quando você estoura a sua memória. Agora o remover, como é que eu faço o remover, né? Vamos voltar aqui para o procedimento DC. Então, como é que a gente pode remover aqui dentro do heap? Sempre é o cara
primeira posição que está aqui em cima, que no caso, se a gente fosse remover, a gente sempre pegaria o 78 aqui nesse caso. Então, quando você pega o 78, e aí, né? Você tem que colocar alguém aí, né? Então, você vai ter que colocar alguém aí nesse lugar aí. Ah, professor, então eu vou verificar um dos filhos, né? Ah, eu vou ficar naquela de pegar um dos filhos até no final, sei lá, chegar aqui no caso 78 iria subir, depois o 68 iria subir e esse espaço aqui do 6 lá no meio do meu vetor iria ficar vazio? Não, né? Você não quer deixar nenhum compartimento vazio na sua tabela, não. Tá? Então, a ideia não seria essa, né? De você ficar caminhando com esse espaço vazio aí na sua tabela, tá? A ideia basicamente é, ó, tirou o 78, você pega o cara que está na última posição, o 33, joga lá na primeira posição. Ah, como ele está lá embaixo, né? Então, ele é muito provavelmente um dos menores elementos que tem lá na sua tabela, tá? Lá no seu vetor. Aí quando você coloca ele para a primeira posição, você sabe que muito provavelmente vai dar problema, tá? Mas o único problema lá é com ele, tá? Os outros você sabe que eles formam um heap. Então aqui a ideia é você chamar o DC, tudo bem? Então tira o elemento que está lá na primeira posição, faz o que você quer, depois pega o que está na última posição, coloca na primeira e desce. Tá? Simplesmente isso. Então, para remover, essa é a ideia, tá? Deixa eu voltar aqui para colocar o nosso algoritmo remover aqui, tá? Então, vamos lá. Então, algoritmo remover. Ok, então, eu vou passar. Aqui eu não vou passar basicamente nada, né? Então, basicamente o que você tem que ter é só a sua tabela, porque você sabe que você vai remover a sua primeira posição. Ok? Então, posição e o N também. Vou colocar o N aqui. Então, eu só posso remover se tiver algum elemento, tá? Então, se o N for diferente de 0, é que faz sentido remover. Então, se N for diferente de 0, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o que você quer com esse elemento, com esse elemento maior. Vou chamar esse procedimento, essa função de agir. Aí você faz o que você quer lá com a posição 1, tá? Aqui é 1, tá, gente? Posição 1. Depois que você fizer isso, aí o T1, ele vai receber o Tn, tá? O N vai receber o N-1. Você diminuiu uma posição. Depois você simplesmente desce, né, o que está na posição 1. Ok? Então, se isso aqui ocorreu, tudo bem, mas se não, é porque você tentou aqui, aí dá um underflow, tá? Tá tentando remover em uma tabela vazia. Ok? Então, basicamente, esse aqui é o nosso algoritmo remover. Ok? Agora, a gente vai voltar um pouquinho aqui para os nossos slides para a gente lembrar qual foi o tempo que eu falei. Não. Então, o tempo para você fazer a inserção é O de login. Tá? Aí, como é que eu chego nesse cálculo aqui para fazer esse negócio, professor? Login. Tá? Então, vamos entender isso aqui agora, tá? Então, basicamente aqui no pior caso do remover que a gente está vendo aqui, no pior caso ele vai chegar até nessa linha aqui do DC, tá? Porque aqui
o agir, esse T1 recebe Tn, N recebe N menos 1, você faz em tempo constante cada uma dessas linhas aqui. Tá? E quando você junta também, você faz em tempo constante também. Então, no pior caso, ele vai chegar até nesse DC. Tá? E o mesmo aqui para o nosso inserir, né? Ó, que vai ser em tempo constante, e o subir é o que vai ser, é o que vai levar para o maior tempo aí, tá? Então, sempre pensando no pior caso, tá? Então, vamos analisar aqui o seguinte, o procedimento subir, né? No pior caso, ele vai lá, né, numa folha lá embaixo lá da árvore e vai até a raiz. Ou seja, no pior caso, ele vai percorrer a altura dessa árvore binária. Tudo bem? E o mesmo ocorre lá para o seu procedimento descer também. Tá? Então, você tem aí que no pior caso, né, vai ser a altura da tua árvore. Ah, professor, então a altura da árvore ela vai dar log n? Sim, né? Mas por que vai dar O de log n, né? O de log n lá no final das contas, né? Então vamos pensar nisso aqui agora, tá? Então a ideia é a gente fazer devagar, né? Então a nossa complexidade aqui, né? Do descer, então do subir, que é a mesma, né? Basicamente você vai percorrer a altura da árvore, né? Então a complexidade aqui de pior caso, tá? Vai ser igual à altura, né? Então vamos fazer aqui uma análise aqui, tá? Eu vou colocar o seguinte, eu vou aqui desenhar a árvore aqui do lado, né? Então aqui seria a árvore, eu vou colocar com um nó sozinho. Com um nó sozinho eu vou colocar N, seria a quantidade de nós que você tem, e aqui do lado eu vou colocar H. Okay? Então, no caso aqui você tem um nó e você tem a altura 1. Se você coloca 2 assim, ó, então você vai ter 3 nós e você vai ter a altura 2. Eu vou aqui simplesmente aumentando, né? E acrescentando esses nós, né? Então eu acrescentei com mais 4 nós aqui, então eu fiquei com 7 nós aqui no total aqui para essa árvore que tem a altura 3, tá? Depois eu continuo aqui, ó, vou acrescentar mais 8 nós, né? Então eu acrescentando mais 8 nós aqui, ó, nessa linha aqui, vou ficar com 15, né? Então aqui é 15 para uma altura de 4 dessa árvore total aqui. Ok? Ah, professor, então eu quero saber qual é a relação que tem um com a outra, né? Então aqui, ó, você pode perceber o seguinte, né? Ó, que esse 15 aqui, né? Ó, ele é quem, né? Ele é igual a 2 elevado a 4 menos 1. Tá? O 7, ele é 2 elevado a 3 menos 1, né? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? Menos 1 dá 7. Ó, o 2, ele é 2... No 3, né? Ele é 2 elevado a 2 menos 1. O 1 é igual a 2 elevado a 1 menos 1. Olha que interessante, né? Porque aqui, ó, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Tá? Então, se você for continuar, né? Aqui ficaria... Aqui seria igual a 2 elevado a 5, né? Aqui para o 5, né? 5 menos 1. Então, você ficaria com... aqui no caso seria 2 elevado a 5, seria 2, 4, 8, 16, 32, né? 32 menos 1, fica com 31 aqui. Ok? Então, aqui a regra seria essa daqui, né? O n, né, dá igual a 2 elevado a h menos 1. Dado que a sua altura aqui seria h, né? Então, com isso daqui, né, ó, n igual a 2 elevado a h menos 1,
a gente tem que ele tá subtraindo, então ele vai para o outro lado somando, tá? Então fico com n mais 1 igual a 2 elevado a h, tá? Ó, aí agora, somente utilizando a definição de logaritmo, né? Eu só vou utilizar a definição de logaritmo. Você vai ter que o h vai ser igual a logaritmo de n mais 1 na base 2. Tá? Ou então, quando você tem essa configuração aqui, ó, e esse cara que está aqui no expoente, ele é igual ao logaritmo desse cara nessa base aqui. Okay? Então, isso é simplesmente seguindo a nossa definição, tá? Não tem mistério nenhum, não. Então, o h é igual a esse cara aqui, tá? Então, eu sei que, né, ó, então, que h é igual ao logaritmo de n mais 1 na base 2. Se eu, por exemplo, tirar esse n aqui e colocar 1, né, eu vou tirar esse n e vou colocar n, eu fico com o logaritmo de n mais 1, não, n mais n, né, na base 2. Então, isso aqui é válido quando n ele é pelo menos 1, tá? Okay? Então, se você troca a soma pela multiplicação, você vai aumentar mais ainda, né? Então, n vezes n na base 2. Aí você sabe que esse logaritmo é logaritmo de n ao quadrado na base 2. E logaritmo de n ao quadrado, né? Você sabe que é igual, né? Ó, que é igual. Deixa eu colocar aqui o h mesmo, né? Então, h é menor ou igual do que esse cara aqui, tá? Menor ou igual do que o logaritmo de n ao quadrado na base 2. E esse aqui é igual a 2 vezes logaritmo de n na base 2. Então, aqui é uma constante, né, vezes a função logaritmo de n na base 2. Então, aqui, ó, você tem que o h, né, que é o tempo do seu algoritmo, ele é limitado por uma constante vezes o logaritmo de n na base 2. Então, aqui, ó, a gente já pode falar que é O de log n. Tudo bem? Ok, então, dentro do logaritmo aqui, gente, a gente não coloca base nenhuma, tá? Porque pode significar qualquer base. Tá? A gente vai entender isso um pouco melhor depois. Mas eu acredito que tenha ficado claro por que o descer e o subir eles são O de log n. Tá? Então, aqui o tempo de cada um eu vou colocar aqui, tá? Então, o do descer é O de log n. E o do subir, ele é O de log n. Então, voltando aqui para o inserir e para o remover, ó. Então, aqui a gente tem esse pedaço aqui que é O de log n. Aqui em tempo constante, então não vai mudar muita coisa. Então, o nosso inserir vai ser log n. Tá? Então, o mesmo vai acontecer aqui para o nosso remover. Log n. E aqui vai ser log n. Ok? Então, a gente já tem o inserir e o remover sendo log n. Então, vamos voltar aqui para os nossos slides para a gente continuar. Aqui, então, o inserir ele é O de log n. E o remover também é O de log n, tá? E para você fazer alteração no seu heap, tá? Como é que vai funcionar aqui? Basicamente vai ser O de log n, tá? Você pode pensar que o descer e o subir, né? Eles são algoritmos que fazem as alterações, tá? E aqui agora, para você construir o heap, né? Como é que você faz para você construir o heap, né? Eu te dou um vetor e quero que você transforme esse vetor em um heap, né? Então, vamos pensar como é que a gente faz isso aqui primeiro, tá? Que na verdade não é tão complicado, não. Então, vamos voltar aqui para a nossa lousa virtual. E é o seguinte, vamos pensar aqui um pouquinho.
Então, dado que você tem, eu vou dizer que você pegou simplesmente os elementos e colocou lá no seu vetor, tá? Então, tu tem lá algo assim, né? Ó. Tem aqui teus elementos. Aí tem lá que dá para ser visualizada nessa árvore, né? Então aqui tá nessa árvore. Aí você quer transformar isso em um heap, né? Como é que você faz? Porque, assim, o descer e o subir, ele só funciona quando um cara tá dando problema, né? Aqui simplesmente todos podem ter problema, tá? De relação com pai e filho, tá? Então, é, como é que a gente faz, né? Aqui, como é que a gente faz? Então, a nossa ideia aqui vai ser colocar uma lupa aqui em cada pedaço dessa árvore para a gente fazer a transformação de um heap, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, tudo bem? Eu vou pegar esse pedacinho aqui. Aí, pode ser que ele não seja um heap, tudo bem? Pode ser que ele não seja um heap. Mas você concorda comigo que se eu chamar o DC para esse cara aqui, ó, o DC, depois que ele fazer, né, esse procedimento DC, esse pedaço aqui ele vai ser um heap? Vai, né? Ele vai. O que é que o DC faz, né? Ele olha esses dois caras aqui, vê quem é o maior deles e coloca aqui em cima, né? Claro, ele só faz quando você não tem o maior já lá em cima, tá? Mas o fato é, ele vai pegar o maior dos três e vai deixar aqui em cima, que é o certo, né? Ou seja, os dois outros menores eles vão ficar aqui embaixo, ok? Então chama o DC para esse cara. Então aqui vai ser um heap, ok? Vou colocar H aqui. O mesmo para esse outro aqui, ó. Você pega esses três aqui, faz a mesma análise, transforma ele em heap. Aí você desce esse aqui também, ó. Vai transformar esse cara aqui em heap. Faz o mesmo para esse daqui, transforma esse pedaço aqui em heap. Ok? Então é heap desse lado aqui também. Ok? Então depois que você faz isso, aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou focar só nesse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço aqui eu sei que desse lado é heap, desse lado é heap. O único problema que tá para tudo ser heap aqui é somente esse cara que está aqui em cima, né? Ó. Esse cara que está aqui em cima, ok? Então ele está lá em cima, então é legal chamar o DC para ele, bem? Então aqui para esse cara ser heap, você chama o DC para esse daqui. Aí logo esse camarada vai ser um heap. O mesmo para esse outro lado aqui, ó, que é simétrico, né? Tudo, ó. Chama aí, desceu. Aí você tem esse lado aqui sendo heap também. Ok? Então, aí pronto. No final das contas, você fez esse lado aqui ser um heap, esse aqui também é um heap. O único problema que pode dar é com esse cara aqui que é a raiz. Aí o que é que você faz? Simplesmente chama o DC para ele. Tá? Então, basicamente é isso, né? Você vai, chama o DC para cá, esse, e você vai chamando o DC. Ah, professor, quem é esse cara aqui, ó, que é o primeiro que eu vou chamar o DC? Lembra que o cara que tá na última posição é o cara que está na posição N. Tá? Quem é o pai dele? Metade dele, ou seja, é o N sobre 2 esse cara aqui. Então, esse cara é o N sobre 2. Então, basicamente, do N sobre 2, você chama o DC, aí o N sobre 2 menos 1, o N sobre aí menos 1, menos 1, menos 1, até chegar no 1. Tá? Então, simplesmente isso. Você só chama o DC a partir do N sobre 2. Ok? Então, esse é o construir. Tá? Então, assim você faz o construir. Então, vamos fazer ele aqui agora, tá? Vamos fazer ele aqui embaixo aqui. Então, algoritmo. Construir. Como é que você vai construir heap? Vou te dar o vetor.
vou te dar o tamanho, né? Então você já considera que já tem todos os elementos lá no vetor e você quer simplesmente transformar em um heap. Okay? Então basicamente é um for, né? Para i do j do n sobre 2, aí pega o piso, né? Porque pode dar número quebrado, até a posição 1, né? Passa, né? Você simplesmente chama DC. Aí assim você vai estar construindo o heap. A posição DC, passo T, passo N. Pronto, esse aqui é o construir heap. Então o tempo dele vai ser o que, né? O DC ele tem O de log N, né? E esse camarada aqui, né? Ele tem tempo O de N sobre 2. O de N sobre 2 é O de N. Tá? Então você repete O de N vezes uma coisa que é log N, né? Então fica O de N vezes O de log N, tá? Que é, no final das contas, N log N. Então, o teu construir aqui, fazendo uma análise por cima, ele vai ser O de N log N. Ok? Então, como essa aula aqui não é de construção e análise de algoritmos, né? Eu não vou entrar tanto a fundo, só que eu acredito que que esse cálculo aqui é bom para a gente até o momento, só que dá para a gente pensar um pouco melhor, entendeu? Porque é o seguinte, ó. Aqui, quando você coloca O de N log N, você está considerando que todo mundo está no pior caso, ou seja, toda vida você vai percorrer a altura da sua árvore inteira quando você chama o DC, tá? Só que, basicamente, você só vai percorrer a sua altura inteira da árvore aqui nesse DC, né? No pior caso, né? Quando for na raiz. E você só usa isso basicamente uma vez, tá? Então, olhando para cá, né? Ó, esses caras aqui, ó. Esses caras aqui, ó. E tem um monte, né, deles aqui, né? Especificamente tem n sobre 4 caras. Não, n sobre 4 caras. Ele só desce uma vez, entendeu? Só desce uma vez. Aí esses outros que estão aqui em cima, que é n sobre 8, né? Eles descem 2 vezes só. Entendeu? Então seria mais ou menos para você fazer essa multiplicação, né? Tipo assim, ó, esse cara aqui é vezes 2, ele só desce 2, ele não desce log n, tá? E assim você faz, entendeu? Essa conta, entendeu? Que vai dar mais ou menos isso, né? Uma vez n sobre 4, 2 vezes n sobre 8, mais 3 vezes sobre n vezes n sobre 16, entendeu? E aí você vai, aí quando você faz essa conta, né, você vai ver que vai dar O de n, tá? Então tudo vai dar O de n. Pessoal, eu não estou entendendo muito bem não, então eu vou escrever aqui só para você entender aqui mais por cima do que eu expliquei, né? Então, ó, essa conta, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser n sobre 4 vezes 1 mais n vezes 2, aí você bota sobre 8, mais n sobre 16 vezes 3, mais n sobre 32 vezes 4, tá? E aí vai, né, até você chegar no... quando você chega lá no último nível que você só tem um cara, ok? Que seria você multiplicar por o que seria equivalente a você colocar, né, n sobre n vezes logaritmo de n, uma coisa O de n, né? Então seria O de vezes, né, n sobre n vezes n, não, n sobre n vezes logaritmo de n mais 1 na base 2, tá? Ok, ó, e isso daqui, ó, é menor, você pode colocar o n em evidência, né? Então fica 1 sobre 4, né? Mais 2 sobre 8, mais 3 sobre 16, e aí vai, né?
até o cara aqui que vai ser o login, né? Login mais um, tá? Só que você sabe que se você pegar e aumentar, eu vou colocar aqui infinitamente, né? Isso aqui, ou seja, isso aqui você vai ficar somando sempre, por exemplo, tá? Então, você tem que esse cara aqui de cima vai ser menor, né, do que esse cara que está aqui embaixo. Dá para você fazer umas contas e concluir que isso aqui é igual a 1. Tá? Então, na verdade, esse cara aí é igual a 1 vezes n. Então, você tem a sua constante, né? Que é positiva vezes n. Então, isso aqui vai dar O de n. Tá? Lembrando que isso aqui está ligado com o tempo, tá? Então você fazendo uma análise um pouco mais com calma, né? Com mais cuidado, você vai concluir que, na verdade, o algoritmo construir, na verdade, ele é O de n, tá? Esse cálculo aqui, eu acredito que seja mais rápido para você entender, mas esse aqui dá para você entender mais ou menos por cima também como é que você faz para você chegar aqui nesse O de n aqui em cima, tá? Ok, então aqui eu vou voltar aqui para os slides. Então aqui para construir, ó, a gente constrói em tempo O de n. Ok? Em tempo O de n. Ah, professor, o senhor falou também lá do heap sort, que é o que faz ordenação utilizando o heap. Como é que funciona isso, tá? Então, para fechar a nossa aula de hoje, a gente vai ver a ideia do heap sort e ele, tá? Na verdade, a ideia é bem simples, tá? Não tem nada complicado, não. Ok? Então, vamos colocar aqui na nossa lousa virtual. Vamos para o algoritmo heap sort para a gente ver como é que faz uma ordenação em tempo O de n log n, tá? Então, a ideia é basicamente o seguinte, ó, quando você pega um heap, né, você tem a sua tabela aqui, T, aí esse cara aqui é um heap, o maior elemento ele está na sua primeira posição, certo? Se o vetor tivesse ordenado, ele não era para estar na primeira posição, era para estar na última posição. Tá? Então, o que é que você faz? Pega o cara que está na primeira posição, bota lá na última posição do vetor, que é a posição normal para ele. Ou seja, quando você for remover o cara lá do heap, você vai jogar na última posição. Ah, professor, mas tinha um cara aqui nessa última posição. Aí, o que é que eu vou fazer com ele? Vai pegar ele e vai colocar lá na primeira posição. E vai chamar o DC. Tá? Só que você vai considerar só até a penúltima posição do seu vetor. Tudo bem? Aí você continua nessa. Depois que você desceu, esse pedaço aqui voltou a ser heap. Aí o que é que tu vai fazer? Né? Tu vai pegar a mesma ideia de antes, né? Tu vai pegar o segundo maior elemento, vai colocar lá na penúltima posição, porque você só está considerando até aqui agora. O cara que está aqui, você vai colocar na primeira posição. Ou seja, você troca o primeiro com o último, aí você chama o DC até você não vai considerar até a última posição, você vai atualizar a sua nova última posição, né? Vamos dizer assim. Então aqui você chama o DC, esse pedaço aqui vai ser heap agora, e você continua lá na mesma ideia. Então coloca o maior, o segundo maior, o terceiro maior, sempre lá da última posição até a primeira. Então esse aqui é o heap sort, tá? Ele vai ordenando, né, lá da última posição, que é o maior cara, até a menor posição, que é o do primeiro, tá? Então é simples, né? Então depois que você sabe o que é heap, você sabe fazer o heap sort. Opa, é o heap sort. Okay? Então eu vou te dar uma tabela e o T aqui. Então, a primeira coisa que você faz basicamente é construir, né? Então, construir.
heap, né? Então tu vai passar o T e o N para tu construir o heap. Depois que for um elemento, basicamente você vai trocando, né? O primeiro com o cara que tá na uma posição. Ok? Então aqui você vem para o I, né? Você vai colocar para ele receber o N. Aí eu vou colocar até a posição 2. Ou seja, vai N, N-1, N-2 até a posição 2. Professor, por que é até a posição 2? Porque quando você tem um elemento sozinho, ele já está simplesmente ordenado. Não tem mais o que fazer, tá? Então, troca o cara que está na posição 1 com o cara que está na posição final que você está vendo. No caso, seria a posição AI. Ok? Depois que você fizer essa troca, aí você vai chamar o DC. Então, você vai chamar o DC para o cara que está na posição 1, só que você vai considerar até a posição I. Você não vai considerar até o N, não, tá? Aí você... Não, é assim, né? Primeiro é o T, depois o I. Então, você vem até essa posição aqui. Então, simplesmente é isso, né? E qual vai ser o tempo do heap sort, professor? Então, vamos analisar aqui. Então, nessa linha aqui do construir, a gente já viu que isso aqui é O de N. Essa troca aqui vai ser feita em tempo constante e o que vai levar mais tempo vai ser o DC aqui. Vai ser O de log N, tá? E quantas vezes aqui? Isso aqui vai ser O de N, né? Aqui, na verdade, ele é O de N menos 1. Só que O de menos 1 eu sei que é O de N, né? Então, esse for aqui, né? Ele vai ser O de N log N. Então, você tem O de N mais O de N log N. Então, vai dar O de N log N no final, tá? Só para ficar claro, né? O tempo ficou, né? O de N mais O de N log N, que é O de N log N. Ok, pessoal, né? Então, é isso, né? Essa foi a nossa aula, tá? A gente finalizou aqui. Eu peguei pelo livro do Jaime, tá? Essa aula. Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.